Levanta o teu cajado. Diga assim, teu cajado. Deus encontrou Moisés no deserto 40 anos com um cajado. Moisés agora é o libertador do povo. Moisés agora é a resposta de Deus para o povo. E quando Deus encontrou Moisés diante do mar, o mesmo cajado que ele estava, quando ele estava diante das ovelhas, foi o mesmo cajado que ele estava diante do mar. Eu falei para você que tem algumas coisas que Deus precisa retirar da nossa vida, mas tem outras que tem que ser preservada. É o cajado. Êxodo 14, versículo 15. Por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levantando o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, endurecerei o coração dos egípcios para que sigam, pois eu serei glorificado por intermédio de Faraó, de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante de todo o exército de Israel, retirou-se para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se diante deles e pô-los atrás. E ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, a nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que pudessem aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés, estendendo sobre o mar as suas mãos, o Senhor fez um vento forte oriental e soprou toda aquela noite e fez o mar se afastar e tornou em terra seca e as águas foram divididas. Pai, aqui está a tua palavra, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. E toda a igreja diz: amém. Você pode sentar. Nós estamos numa das histórias mais conhecidas, mesmo entre pessoas que ainda não servem a Deus. A história da abertura do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Eu preciso lhe dizer que Moisés foi encontrado por Deus. Depois de Moisés passar 3 ciclos da sua vida, 2 ciclos da sua vida, entrando agora para o terceiro, ele foi encontrado por Deus. Quando Deus encontra com Moisés, ele encontra no capítulo 3, você pode ler depois na sua casa. Ele estava no monte, levando as ovelhas de Deus ao deserto, usando o cajado para pastorear aquelas ovelhas. E a Bíblia diz que Moisés olha e vê uma sarça. E aquela sarça queima, mas não se consome. A questão não é o tempo que a sarça queima. A questão é o tempo que a sarça dura. Porque durante o dia, muitas sarças pegavam fogo durante o calor do dia. E o que está acontecendo no deserto parece ser mais uma sarça. Mas a oportunidade de Deus é para que aquela sarça queime, mas não se queime, não se consuma. A questão não é quanto tempo você busca a Deus por dia, ou a questão de quanto tempo você prioriza depois de um culto abençoado, de um congresso abençoado, de um tempo abençoado. A questão é a continuidade que você dá àquele tempo que você recebe. Porque é fácil nós sairmos depois de um culto impactados. É tão comum nós até esquecermos das principais coisas. Às vezes eu vejo, irmãos, tantas palavras sendo liberadas, tantas bênçãos sendo liberadas para as nossas vidas, mas parece que tem algumas coisas que nós esquecemos. A questão não é quanto tempo a sarça vai pegar fogo.
Porque a nossa geração é a geração do imediato, que quer ver as coisas aqui e agora. E Deus não investe, e não está investindo numa sarça que vai só acender e daqui a pouco vai apagar. Porque o que Deus faz é de continuidade. O que Deus quer é que mesmo devagar você caminhe. É por isso que o Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando. Não é a questão da velocidade. Os homens se importam com velocidade. O reino espiritual não trabalha com velocidade. Talvez nós estejamos nos importando com a velocidade das coisas. Porque parece que na vida de todo mundo acontece rápido e na minha demora. Escolha o processo, porque o processo vai te habilitar ao propósito. Escolha passar por processos, porque processos vão te colocar no lugar certo, na hora certa. Quem provar vai provar do sabor correto e vai dizer: esse aqui foi assado em 30 minutos e rápido. Esse aqui não, demorou na pressão e está mais gostoso. Então nós temos um problema. Nosso problema é o relógio, é o tempo. E Deus, Ele nos ensina que a continuidade é mais importante do que a velocidade. Tem gente que nunca leu a Bíblia e quando vai ler a Bíblia diz: agora eu vou ler de Gênesis e Apocalipse em um mês. Eu digo: não leia. Não é isso que Deus quer de você. Não, eu nunca orei, agora eu vou orar 11 horas por dia. Não faça. Você vai orar um dia, depois não ora nunca mais. Essa sarça vai acender, mas vai apagar rápido. Eu vejo pessoas que estão correndo com velocidade, parece que sempre estão atrasadas. O que der para você resolver, eu não estou dizendo que você vai deixar de resolver as coisas, mas o que der para você resolver, você tem 24 horas para resolver. Não deu para resolver hoje, tem amanhã. Não deu amanhã, tem depois de amanhã. Você não é uma máquina, você é uma pessoa. E você precisa entender que o tempo está passando, mas o princípio do descanso, o descanso é um princípio. Deus trabalhou 6 dias e no 7º Ele descansou. Porque Deus também parou para que nos ensinasse, não porque Ele estava cansado. Isaías 40 diz que Ele não se cansa nem se fadiga. Mas para nos ensinar que precisa descansar, Ele disse: não é velocidade, é constância. O que você pode fazer, você pode ser intenso naquilo que você está fazendo. Porque tem gente, irmão, que tem muito tempo de crente, mas nunca foi intenso. E tem gente que está se tornando um crente agora, mas já é intenso. Mas intenso na medida certa. Porque até a intensidade tem que ser na medida certa. Até as coisas tem que ser na medida certa. Nós não podemos ter uma medida errada, porque medidas erradas estragam receitas. Medidas erradas trazem prejuízos. E o que eu mais tenho pedido a Deus sobre a minha vida é: eu quero a medida correta. O que é que o Senhor tem para a minha vida? Eu não quero adiantar 1 minuto, nem quero atrasar 1 segundo. Eu quero viver o que o Senhor preparou. Por isso que quando Deus chama Moisés depois de 80 anos, quantos anos, irmãos? 80. Moisés já está chegando aos 80. Deus preparou Moisés com 3 meses. 3 meses não podendo mais escondê-lo, já havia um propósito. O nascimento de Moisés foi um propósito. Mas ele precisou chegar aos 80 anos para que Deus cumprisse o que prometeu à vida dele. Deixa eu lhe dizer algo aqui nesta noite. Todo processo passa pelo teste do tempo. Todo processo passa por esperas. Interessante que quando Deus vai falar com Moisés na sarça, em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro. Mas você sabia que Moisés não estava apacentando uma vez só? Moisés não apacentou uma vez e desistiu. Ele estava apacentando uma coisa há anos. Ele estava fazendo isso há anos. E eu fui ver que o tempo de duração de uma ovelha vive de 10 a 12 anos no máximo. Sabe quantas gerações de ovelhas Moisés sepultou no deserto? Pelo menos 4. O Moisés que está agora apacentando ovelha foi o Moisés que já sepultou alguma delas. O Moisés que está sorrindo foi o Moisés que já chorou. Porque a dinâmica é essa. Deus nunca vai nos colocar numa situação de estabilidade total sem que nós passemos por nenhum tipo de prova. Tem gente que acha que depois que alcançar aquilo, já alcançou a estabilidade e nunca mais vai sofrer nenhuma variação. É até o concurso, é o emprego público, pastor. Eu tenho certeza que vai ser a coisa que mais vai me estabilizar na vida. Não. Tudo passa. Tudo pode passar, as coisas podem mudar.
Avião que fica lá em cima toda hora cai em acidente. Os aviões precisam ter lugares de pouso. E na nossa vida nós precisamos entender que a dinâmica não vai ser sempre freneticamente correndo de um lado para o outro, mas que nós precisamos entender da dinâmica. Você precisa parar para ouvir Deus. Você precisa parar para ver a sarça pegando fogo e não se consumindo. Porque Deus vai cumprir mais 40 anos, mas Deus precisou de 80 anos para dizer: não tem pressa. Eu estou fazendo tudo dentro do processo. E embora não haja pressa, há urgência em ser feito. Então isso é paradoxal, pastor. Como é que há urgência? É porque eu não posso perder tempo. É diferente de não ter pressa. Eu não posso perder tempo. É diferente de não executar. Então Deus encontra o Moisés que está fazendo alguma coisa. Ele não está em Midian lembrando da época que ele era príncipe. Porque Moisés agora parece que está trabalhando de pastor de ovelhas, mas há 40 anos que ele passou sendo príncipe num palácio. Ele não passou os 40 anos olhando e dizendo: ah, quando eu era do palácio de Faraó, ah, a cultura que eu vivi. Não, ele está vivendo um novo tempo. Ele está aceitando esse novo tempo. E quando esse novo tempo se apresenta, as coisas começam a acontecer. Deus o guia e ele vai ao monte. Quando chega ao monte, Deus prepara uma sarça. A sarça pega fogo, mas não se consome. Deus fala com Moisés, diz: Moisés, não te chegues. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é santa. Moisés já estava na terra de Midian há 40 anos. E todas as coisas, as vestes já tinham sido mudadas, mas a sandália ainda era do Egito. E ainda que falte uma só coisa, parece que nos falta tudo. E Deus não vai cumprir o propósito da sarça enquanto nós não tirarmos a sandália do Egito. Deus não vai cumprir aquilo que Ele tem falado enquanto algumas coisas estiverem pendentes da nossa vida. Por isso ora diferente, ora com estratégia. E diz: Deus, qual é a pendência que eu tenho para resolver na minha vida? Qual é a sandália do Egito que ainda está no meu pé? O que é que ainda o Senhor requer de mim? O que é que o Senhor ainda está querendo que eu faça? Isso é uma oração de todos nós. Isso não é uma oração para uma pessoa neste lugar. Isso é uma oração minha. Porque às vezes a veste já foi mudada, a profissão já foi mudada. Moisés já não era mais filho da mulher, da princesa. Não era príncipe do Egito. Moisés agora era pastor de ovelhas. Muitas coisas já tinham mudado, mas a sandália ainda era do Egito. E Deus, quando começou a falar com Moisés, disse: eu vou falar, eu vou me revelar, mas tira primeiro a sandália. Porque Deus é Deus de detalhes. Às vezes a gente acha que engana Deus, irmão. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Sim, mas aí o jovem rico chega para Jesus: eu tenho tudo isso, eu tenho observado. A questão não é o que você tem feito. A questão é o que nós deixamos de fazer quando Deus nos ordena. E a sandália para nós pode ser um detalhe, mas para Deus faz toda a diferença. Porque Deus não quer conexão das nossas vidas com aquilo que nos prende ao nosso passado. Deus está nos liberando para um novo tempo. Sabe por quê? Porque existem sandálias novas para ser colocadas no teu pé. Sandália do Egito não serve em sandália de terras santas. Sandália do Egito não serve para um tempo novo. Deus está dizendo: a questão não é a sandália, que não serve para o que eu vou fazer agora na tua vida. Oh meu Deus, eu não sei se tem alguém para crer aqui no que eu estou profetizando. A questão não é o que você está dizendo que pode deixar de lado. A questão é que tudo que eu quero fazer é novo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus encontra Moisés com um cajado na mão. Olha quantas coisas aconteceram. Deus fala com Moisés, diz: vai a Faraó, diz que eu só o enviou. Moisés diz: não, eu não vou não, eu sou gago. Eu não vou não, eu não posso. Por 3 vezes Moisés diz para Deus que não vai. E Deus vai tendo paciência. Manda Arão, tá bom, teu irmão Arão vai contigo. E aí tem alguns propósitos de Deus na nossa vida, que a gente vai acrescentando algumas coisas que Deus não falou que era para fazer. E a gente precisa ter muito cuidado, porque o Ló que Abraão está levando não foi Deus que mandou. E tem alguma coisa que a gente precisa estar atento. O que é para tirar é para tirar, o que é para colocar é para colocar. Então na minha vida, o que é que tem, Senhor, para que eu viva uma vida em santidade? A santidade, irmãos, nos requer afastamento das coisas do mundo. A santidade nos requer uma linguagem diferente da linguagem do mundo. Às vezes nós repugnamos a mentira. Vou citar só uma coisa.
Às vezes nós repugnamos a mentira e pregamos, e a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. E às vezes nós falamos sobre isso, mas às vezes estamos mentindo em pequenas coisas, irmão. E o problema é que o Espírito Santo não agrada. E tem uma pastora que nós admiramos muito o seu ministério, ela fala assim: eu me atraso, mas não minto. Ela diz: eu sou pastora, então uma pessoa liga para mim 9h30 da manhã, diz assim: você acordou agora, mas você não sabe que eu fiquei aqui até 2 da manhã orando. Ela diz: acordei agora mesmo, vou me levantar e vou cumprir o que eu tenho para fazer. Mas às vezes pequenas coisas, você entende que às vezes a gente está querendo tantas coisas, mas descumprindo alguns princípios pequenos, que estão fazendo um detalhe, uma diferença, e que o Senhor quer que nós ajustemos. Eu tenho pedido a Deus para passar uma sonda do Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que está te desagradando. Sabe por quê? Porque ninguém tropeça em grandes pedras. São as pequenas pedrinhas que nós não vemos. Às vezes tem uma pequena pedrinha, escuta isso. Às vezes tem uma pequena pedrinha que está entrando no seu sapato, mas é tão pequena que você não percebe. Até um dia que ela faz uma ferida. Irmãos, uma unha pequena da mão, encravada. Uma unha com eu não sei o que fica cutícula, não sei se é cutícula, não sei se é. Glória a Jesus. Eu não sei se é pedaço de unha, não sei o que fica. Que às vezes você está com o dedo mindinho e está assim. Aí alguém olha para você e diz: o que foi? Está com dor no coração? Não, a minha unha. É uma coisa, coração não dói, né, irmão? Mas é uma coisa pequena. E são essas coisas pequenas que nós não podemos deixar passar. Tem agora aqui no gabinete, nós trocamos o piso da igreja, uma parte, irmão, pequena, que não tem um piso. E vez ou outra eu vou entrar, eu dou uma tropeçada. Porque se tivesse algo grande avisando, não pode, talvez eu não faria. Talvez eu estaria atento. Às vezes a gente diz assim: uma palavra de Deus pode mudar todas as coisas, sim ou não? E uma resposta de Deus na nossa boca pode definir um milagre de Deus na nossa vida. Um posicionamento nosso pode mudar tudo. Deus está requerendo, para esse novo tempo que Ele está propondo, um novo posicionamento. Eu estou falando isso porque o Espírito Santo tem falado direto comigo. São as pequenas coisas, meu filho. Cuidado com as pequenas coisas. E eu vou me atentando. E um dia desse eu estava pensando tão alto que eu falei: é pequena coisa. Minha esposa disse: o quê? Eu falei: não, o negócio aqui eu fui explicar todo o contexto. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Era uma sandália. Mas para Deus não era uma sandália, era uma história que precisava ser quebrada. Era algo que precisava ser mudado. E a Bíblia diz que ele tira a sandália dos pés e Deus vai se revelando para ele. E Deus vai falando: eu vou te enviar. E Moisés chega, tem toda a história, todo o contexto. Moisés chega para falar diante de Faraó. Faraó nem aí. Porque não é porque Deus falou que vai fazer que vai ser fácil. Não é porque Deus falou que vai fazer. O problema é que a gente sai do culto com uma palavra favorável e chega em casa, a realidade está diferente. Mas a realidade não combina com promessa. Realidade atual não combina com promessa. Aí você sai do culto hoje, depois de uma palavra dessa, e chega em casa, tá tudo revirado. Aí você diz assim: meu Jesus amado, perdeu tudo no culto. Não perde nada, guarda cada palavra. Porque Faraó não vai liberar. Só que tem um segredo, Deus está dizendo: sou eu que vou dizer ao coração dele. Fique duro mesmo, porque você querendo ou não, eu faço a minha vontade e o meu querer. O teu filho querendo ou não, Deus vai cumprir a vontade dele. O teu marido querendo ou não, Deus vai cumprir a vontade dele. Oh, eu tenho alguém aqui para pegar essa palavra nessa noite. Não é o querer do homem, é o querer de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, tá muito triste essa música, toca outra, glória a Jesus. Aleluia. Ele sabe que eu brinco com ele. Agora ficou melhor. O problema é que a gente é músico, irmão. Então quando chega ali, eu tô no gabinete fazendo um negócio, aí eu paro, o violão tá desafinado, Jesus.
Dei uma nota errada, Senhor. Aí me ajuda aí, que não está nada desafinado, está tudo bom. Então, Deus fala conosco. Aí Moisés vai chegar diante de Faraó. E aí Faraó, Deus já falou com tu que falou comigo? Não, que ele não serve a Deus. Ou você acha que o que Deus falou com você, falou com os outros? O que é para você, é para você. O que Deus falou com você, o teu chefe não sabe. O que Deus falou com você, o teu gerente não sabe. O que Deus falou para você, um pessoal no meio do teu trabalho, do teu gabinete, das coisas que você senta, eles não sabem. Mas a palavra de Deus não vai passar. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra permanece. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, não falaria, não cumpriria. E esse tempo todinho é para Deus falar com eles o que falou com você. Aí a Bíblia vai dizer que quantos processos acontecem? Faraó não vai. Então libera o povo para adorar a Deus 3 dias no deserto. Agora que não vai mesmo, vai ter servidão maior ainda, escravidão maior ainda. As coisas vão piorar. Mais um sinal da promessa. Se é promessa, ainda piora. Vai ficar mais improvável ainda. Aí Deus manda a primeira praga. O Faraó fala como um profeta, começa a acontecer. Moisés fala, começa a acontecer. Primeira praga, segunda, terceira, quarta. Na 10ª praga, Faraó diz: pega esse povo, vai embora, não volta mais nunca. Leva daqui. Irmão, o povo está saindo. Quando o povo está saindo, está escrito em Êxodo capítulo 13, que quando o Faraó decide deixar o povo ir, finalmente, aí Deus começa a trabalhar de uma maneira excelente. Êxodo capítulo 13, precisa você abrir, mas bota na tela para mim. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando o Faraó libera o povo, deixa o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos... Porque era... Diga assim depois de mim, por quê? Pergunta, por quê? Porque era mais perto. E por ser mais perto tem um problema. Na hora que deixa o texto na tela. Na hora que qualquer problema acontecer, se não tiver Uber, se não tiver transporte, é no mesmo prédio. Deus não vai deixar no mesmo prédio, não. É na mesma rua. Deus não vai deixar na mesma rua, não. Ah, minha família agora está na mesma rua, todo mundo vai, não. Cada um ficar no seu lugar, glória a Jesus. Por quê? Porque na hora da guerra dá vontade de ir para casa da família. Na hora da guerra dá vontade de voltar para perto. Aí Deus traz você, não é de Recife, não só de Recife a Maceió, que é 4 horas de viagem, mas traz de você, não sei da onde, para você vir para cá. E parece que vai criando-se algumas distâncias. Aí a Bíblia vai dizer, porque se o povo vê a guerra, eles vão se arrepender e vão decidir voltar. Deus já sabia, antes de me criar e antes de te criar, que guerra é um negócio que faz a gente voltar atrás. Que conflito é um negócio que faz a gente desistir. Deus já sabia que porta fechada é um negócio que faz a gente querer parar no propósito. Deus já sabia que não do homem é um negócio que nos desestimula. Parece que quando a gente chega, que a porta está fechada, você já fez tudo, a porta está fechada, aí você diz, pronto, já tentei, não tem como mais. Aí Deus está dizendo, se eles verem isso, eles vão voltar. Só que eu não tenho uma opção para volta. Eu tenho uma opção para ida. Porque Deus nos coloca em algum... Escuta isso que eu vou falar para você. Deus nos coloca em algumas situações que parece que Deus está nos levando para um beco sem saída. É quando você olha e diz assim, eita, eu quero me resolver dessa situação. Aí você olha do lado, tem um bocado de coisa impedindo para você passar e ir embora. Aí você olha de lá, tem um bocado de coisa que nem fugir eu posso. Porque se ficar, o bicho pega. Se correr, pastor, não tem opção para mim. Eu tenho uma notícia de Deus para você. Não foi Deus que te colocou nessa situação.
Pastor, eu procuro alternativa e não acho. Não é que foi Deus que criou essa situação para te colocar sem alternativa, para você não recorrer a Faraó e nem recorrer ao Egito. De lá você não volta mais. Agora você caminha para frente. Oh, aleluia. Tem situação, irmão, que a gente olha para um lado e para o outro e diz: o que é que eu vou fazer? Nada a não ser clamar. E nada a não ser clamar, pode crer, é a melhor opção que você tem. E se você criar uma alternativa que Deus não criou, você se arrebenta. Palavra de Deus para você que pediu uma resposta para Ele. Você está pensando na sua mente dizendo: não, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou, mas eu vou. Você não vai para canto nenhum. Desfaz essas malas desse lugar, né? O teu lugar é nessa casa, mulher. Tu és coluna da tua casa. E Jesus te colocou nessa situação meio que sem saída, para tu entender que o negócio é com Ele. Aí a Bíblia vai dizer que Deus não permitiu que o caminho fosse perto. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou tirando as facilidades, eu estou levando para um novo, mas estou colocando nas dificuldades mesmo. Porque no meio da guerra eles voltam. Porque no meio da guerra a nossa primeira oração e última oração nunca vai ser clamar a Deus, sempre vai ser clamar aos outros. Sempre vai ser gritar e dizer: me ajuda. Você está pedindo para quem não pode te ajudar, pode te dar alguma solução agora momentânea, mas o que Deus quer fazer não é momentâneo, não. Eu não sei se tem alguém para crer no que eu vou profetizar. O que Deus tem para fazer é permanente, meu filho. O que você está pedindo às pessoas resolve tua situação agora, mas Deus está dizendo: o que eu vou fazer vai resolver para sempre. Levante as suas mãos que eu vou profetizar algo sobre a tua vida. Vem bênçãos permanentes para a tua vida. Vem livramento de Deus estabelecido para a tua casa. O nome do Senhor nesta situação vai ser glorificado. Escute isso, vou caminhar agora. Aí a Bíblia diz assim: quando Deus vai falar com Moisés, o povo sai de Sucote, acampa em Etã. No caminho de Sucote a Etã, passam por Migdol. Aí Deus vai falar com Moisés, diz assim: Moisés, diga ao povo que dê só uma voltinha. Eles já passaram por lá, passaram e acharam que era uma rota, mas na verdade aquela rota era uma rota que eu já estava preparando. Diga a eles que dê só uma retrocedida um pouquinho nessa caminhada aí e voltem. Isso está escrito em Êxodo 14, versículo 2. Diga aos filhos de Israel que voltem. Mas esse voltar aqui não era voltar para o Egito. Na minha versão diz assim: diga a eles que retroceda. Esse retroceder não era um retroceder para o Egito, porque do Egito Deus te tirou. Só que Deus estava dizendo: tem um lugar que é importante, que eles passaram correndo, mas precisam dar atenção. Tem coisa da nossa vida que é tão importante, mas a gente passa como se fosse assim, não fosse importante. Aí Deus está dizendo: Pera aí, retrocede um pouquinho. Volta um pouquinho para rever um lugar que você não viu direito. Você passou de Migdol correndo porque você achava que nunca ia ser uma opção. Volta só um pouquinho. E esse voltar um pouquinho, você lembra que eu comecei nesse texto dizendo que é preciso às vezes parar um pouco? A Bíblia vai dizer que Samuel voltava. Ele julgava todo Israel. Mas quando ele terminava de julgar, ele voltava para onde, pastor? Para dentro de casa, onde ele tinha um altar. Esse voltar aqui é quando a gente está andando no nosso dia e a gente tem que voltar para a presença e dizer: Senhor, como é que está a minha rota, hein? Sim, Senhor, o Senhor está me conduzindo. Uma coisa é Deus dizer: vou te conduzir pelo deserto. Ah, ótimo. Mas não é só Deus falar uma vez e você ir desembestado, não. Porque no meio do deserto tem muitas instruções. Aí Deus está dizendo: volta para ouvir de novo as instruções de Migdol que passaram.
E tem hora que, por a gente querer sempre andar e caminhar, que essa palavra voltar é um problema para nós. Mas às vezes a gente precisa voltar em conceitos. Às vezes a gente precisa voltar em opiniões. Às vezes a gente precisa voltar e pedir perdão. Às vezes a gente precisa voltar e dizer assim: olha, Deus, eu preciso parar aqui para entender a continuação do teu propósito. Porque Samuel julgava toda a casa do Senhor, mas ele voltava a Ramá, porque ali era o lugar dele ouvir a Deus. Porque não adiantava Samuel julgar em nome do Senhor, mas não ter o nome do Senhor presente na sua vida para buscar todos os dias. Não adianta eu abrir a palavra quando eu vou pregar para você, se a palavra não é um norte para mim, todos os dias. Porque abrir a palavra aqui para pregar para você, irmão, isso aqui está dentro de uma atividade. Mas essa palavra precisa ser o meu alimento para a minha alma. E talvez a minha maior dificuldade seja essa. Entender que eu busco a Deus não é para pregar, não é para cantar. Eu busco a Deus porque eu dependo dEle. Nós temos o povo de Deus, quando estava no Antigo Testamento, no livro de Juízes, quando o inimigo vinha que consumia a terra, eles iam lá e voltavam a buscar o Senhor. Porque tem gente que sempre vai viver nessa dinâmica, buscar a Deus na hora que a coisa aperta. Mas faça de Deus o teu devocional diário. Faça de Deus, olhe para Deus e diga: Senhor, quantas vezes voltar no meu dia for preciso para te ouvir. Em cada momento que você fizer, em cada reunião que você fizer naquele gabinete, sentado àquela mesa, fechando aqueles contratos, em cada reunião, volte e diga: Senhor, eu fiz certo, falei certo, interpretei certo. Nós precisamos voltar e ouvir a Deus. O Natan que profetiza para o Davi, chega e diz: olha, eu vou reconstruir. Eu sempre falo isso. Natan chega e diz assim, Davi chega e diz assim: eu vou reconstruir o templo, porque eu vou fazer uma casa para Deus, porque a minha casa é no palácio, e a casa de Deus está lá sem lugar. Aí o Natan diz: você vai fazer, tudo bem. Só que o Natan não errou, porque voltou. E quando ele foi orar de noite, Deus falou com ele: quem mandou você dizer para Davi que ele vai reconstruir? Não foi eu não que mandei, não. É porque, Senhor, eu estava na atividade no dia, na atividade do rio, você vai errar. Mas quando você volta para a minha presença, eu vou te ensinar: filho, você fez isso errado, você fez aquilo errado, mas amanhã é um novo dia. Você pensou em algo que não agradou o meu espírito, olha o seu pensamento aí. Você julgou uma situação que não é a situação correta, olha como você fez. E aí o Senhor nos refaz. Sabe por quê? Porque a nossa vida com Deus precisa ser casa do oleiro, lugar de Deus nos refazer. Será que você tem se permitido ser refeito por Deus, irmão? Será que eu tenho permitido ser refeito por Deus? Desce lá, desce à casa do oleiro, porque lá tu vai ouvir as minhas palavras. Jeremias, não é na correria do dia, não, é lá. É lá naquele cantinho, é lá naquele quartinho, é lá naquele lugar de oração, porque a oração, ela precisa nos mudar. Se eu oro, eu preciso ser um crente mais mudado por Deus. Porque quando nós chegamos à oração, não somos como um carro que pega 100 de velocidade e vai saindo desenfreado. Nós chegamos e dizemos: Deus, eu estou aqui na tua presença, perdoa os meus pecados e traz à minha consciência aquilo que eu estou fazendo que não tem sido o teu agrado. E a oração vai nos tornando um crente melhor. A oração vai nos tornando um filho dentro de casa melhor. A oração vai nos tornando um cônjuge melhor. Aí a Bíblia vai dizer que eles precisaram retroceder para chegar em Piairode, entre Migdol e Baal-Zephon, montanha da esquerda e montanha da direita. Na frente estava o mar. Aí a Bíblia diz que quando o faraó olha, diz: eles estão encerrados, estão sem saída. Eu não falei para você que Deus não coloca em situação sem saídas? Mas Deus só nos coloca em situação sem saída para glorificar e exaltar o nome dEle. Quando eles estão neste passo, o povo começa: escuta isso, eu vou começar a caminhar para o fim. E agora eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O povo começa
Não tinha sepulcro no Egito suficiente? E Moisés à frente aqui. Ô Moisés! Era melhor quando a gente era escravo. Primeira noite que eles passaram sem escravidão, sem acordar com os chicotes dos soldados, sem acordar com ninguém gritando em servidão. Primeira noite que eles estavam no novo lugar, bastou apresentar o primeiro desafio, que eles agora já estão com vontade de voltar. Imagina se Deus tivesse levado pelo caminho mais perto. Aí eles estão olhando e dizendo: ô Moisés, era melhor isso, era melhor aquilo. E eles começam a reclamar, mas no lugar de reclamar, Moisés vai clamar. Porque na pressão você não vai errar, na pressão você vai acertar. Ah, eu falei isso porque eu estava no meu momento de raiva. Eu falei isso porque eu estava no meu momento assim. Não vai ter momentos assim, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. E Deus está nos ensinando a dominar a nós mesmos. Porque toda vez que você for contrariado no trânsito, você vai soltar aquele palavrão. Toda vez que aquela mesma situação chegar a você, você vai reagir dessa mesma forma. Moisés está com um gritando no pé do ouvido dele, o outro puxando ele e dizendo: e agora, Moisés? Aí Moisés se levanta no arraial. Escuta isso que eu vou falar agora. Moisés se levanta no arraial e diz assim: não tem mais. Porque quando todo mundo tiver uma palavra contrária, você vai ter uma palavra de Deus na boca. Doeu até a minha mão que está fazendo a fisioterapia. Na minha casa mesmo, glória a Jesus. Quando todo mundo estiver dizendo: olha, Faraó, é a mesma narrativa, o mesmo discurso, essa palavra não sairá da minha e da sua boca. Moisés está dizendo: não tem mais. Ainda que ele esteja temendo, ele já está profetizando. Porque todas as vezes que a tua profecia for maior do que o teu medo, Deus vai ser com você. Eita. Todas as vezes que a tua profecia for maior do que o teu medo, Deus vai ser com as tuas palavras e com a tua boca. Olha Moisés dizendo assim: não temais, permaneceis firmes e vereis que Jeová hoje mesmo dará o livramento. Moisés está precisando de uma resposta, mas está sendo resposta. Moisés está precisando de oração, mas está orando por alguém. Moisés está precisando de clamor, mas está clamando por alguém. Moisés está precisando que alguém chegue para ele e dê uma palavra de conforto, mas ele mesmo libera a palavra de conforto. Porque se não tiver profeta, tem você. E Deus está levantando você para dizer: não tem mais. Escuta isso. Esse último detalhe agora, se você não der glória, você está ruim, irmão. Olha o que Deus fala. Quando Moisés está falando para o povo, e ele diz assim, o melhor versículo que eu acho desse texto é: o Senhor pelejará por vós, e vós vos... Entenda, Moisés está profetizando. Aí Deus vem para Moisés assim: por que clama a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que mais. Mas ele não estava nem orando naquela hora, ele estava profetizando. E quem está profetizando está orando. Quem está profetizando está meditando. Quem está profetizando a palavra. A resposta de Deus não virá quando você fizer perguntas. A resposta de Deus virá quando você começar a dar respostas. É para murmurar, mas você está dando uma resposta: eu vou orar. É para falar mal, mas você está dando uma resposta: eu vou me levantar. É para olhar para baixo, mas você está dizendo: eu olho para cima, o Senhor pelejará por mim, e eu e você nos calaremos. Aí Deus olha para Moisés e diz assim: por que clama a mim? Porque Deus não vai falar com quem está parado, reclamando e falando. Deus vai falar com quem está fazendo. Não, eu preciso repetir isso aí para o menino guardar isso no Instagram agora. Vai, bota o play aí. Eu quero aquela cara daquela minha foto que tem, que eu disse que aquela foto estava bonita. Glória a Jesus. Ensaiou? Deus não vai falar com quem está... Errei, irmão. Fui olhar para você e me distrair. Não dá certo, não. Escuta! Deus não vai falar com quem está parado, falando e murmurando. Deus vai falar com quem está posicionado, orando. É
É por isso que Deus está dizendo: você está profetizando, Moisés, mas eu já estou liberando a resposta. Você não entendeu? Você também está com medo, você também está aflito, mas você já está profetizando: o Senhor vai pelejar. Porque quando não houver respostas em mim, vai haver resposta. Meu Deus. Quando não houver respostas em você, nele tem resposta, nele tem socorro, nele tem livramento, nele tem proteção. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Monte da esquerda não responde, monte da direita não responde, mar vermelho não responde, mas Deus, no lugar do sem saída, começa a dizer: clama que eu vou abrir o mar. Coloca a vara, coloca o cajado, que eu encontrei você lá no deserto com ele. Deixa eu encerrar e dizer para você algo aqui. Olha o que está escrito em Êxodo 14. Eu vou encerrar agora. Levanta o teu cajado. Diga assim: teu cajado. Deus encontrou Moisés no deserto 40 anos com um cajado. Moisés agora é o libertador do povo. Moisés agora é a resposta de Deus para o povo. E quando Deus encontrou Moisés diante do mar, o mesmo cajado que ele estava, quando ele estava diante das ovelhas, foi o mesmo cajado que ele estava diante do mar. Eu falei para você que tem algumas coisas que Deus precisa retirar da nossa vida, mas tem outras que tem que ser preservada. É o cajado. O teu cajado e a tua vara me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. A mesma profecia que Moisés crê quando Deus está falando com ele sem Faraó estar atrás, Moisés crê quando o Faraó está atrás com o cajado na mão, dizendo: eu estou na posição. Porque tem gente que Faraó está vendo, mas ele já joga o cajado. Joga aí, vai me pegar. Que é isso, irmão? O Deus que falou com você não brinca. Você pode arrancar a sandália do Egito, mas o cajado tem que ficar. Você pode tirar algumas coisas da sua vida, mas a palavra, a fé, a esperança, a confiança em Deus tem que permanecer. Quando Daniel sai da cova dos leões, o rei pergunta para ele: és tu o mesmo Daniel? Porque tem Daniel que só crê antes de cova, mas dentro da cova deixa de crer, sai de lá reclamando, murmurando, dizendo que saiu quebrado, ferido, morto, com a cabeça torta. Não, Daniel sai da cova dizendo: ei! Sou eu, Daniel do corinho. Sou eu, Daniel da marcha. Sou eu, Daniel da vigília. O mundo e a cova não tirou a minha fé. Tem crente que é um perigo você encontrar com ele um ano depois. Você não sabe mais no que é que ele vai estar crendo. Eu não sei se eu falo isso, mas vou falar, já estou falando, né? Você encontra com ele 3 meses depois, você não sabe mais se ele é crente. A coisa já mudou, a cabeça já mudou. Ele entrou na faculdade agora, já está outra cabeça. Mas quando Daniel sai da cova, um bocado de leão querendo tragar ele, sou o mesmo, viu? Eu ainda continuo na oração. Eu ainda continuo na intercessão. Eu ainda continuo no louvor. Eu ainda continuo crendo. Ô Daniel, depois dessa cova tu vai ficar mais refinado, viu? Não, eu sou do glória mesmo. Depois dessa cova que tu vai sentar do lado do rei, tu não pode fazer isso, nem pode fazer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Moisés, levanta o teu cajado. Escuta isso, é a última palavra do culto. Para pequenas ferramentas existem grandes propósitos de Deus. Para pequenas ferramentas, grandes propósitos. Eu poderia passar a noite aqui, citando na Bíblia homens que tiveram pequenas ferramentas e grandes propósitos. Lembra de um Eliseu que estava cuidando no meio de um grupo de jovens, um machado. O machado cai na água. A ferramenta era pequena, mas dentro daquela ferramenta pequena, uma grande construção. Um Gideão com um pão de cevada torrado. Um Davi com uma pedra e uma funda. Um Moisés com um cajado na mão. Um menino no meio de uma multidão com 5 pãezinhos.
2 peixinhos. Uma mulher com uma botija de azeite, que tem pouco azeite dentro de casa. A ferramenta pode parecer pequena, mas o Deus que você serve é grande. Pastor, não tenho nada, não tem nada. Você tem Deus na tua vida. Se eu morrer hoje, eu não tenho nada. Você não falou isso? Eu não tenho uma casa, não tenho um carro, não tenho nada no meu nome. Você tem Deus. Você tem Jeová dos exércitos. Serve. Você tem aquele que Salmo 124 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se você tem Deus, você tem tudo. Levante a sua mão e adore. 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 Adore.